Hoje a gente vai falar sobre emoções e sentimentos, como você pode trabalhar isso em você para conseguir ajudar seu filho a lidar com as emoções e o sentimento deles também. Bom, antes de começar, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila e já aproveita e se inscreve aqui nesse canal para você conseguir acompanhar todo o conteúdo. A primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês, que é uma coisa que tem me ajudado muito na hora de resolver os conflitos ou de evitar conflitos, é treinar a mente para você identificar as suas emoções, identificar, nomear e lidar com aquilo ali da melhor forma que você puder. Então, por exemplo, você tá aqui um exemplo, você tá frustrado porque você queria fazer algo e não tá conseguindo. Você precisa fazer o seu trabalho, você precisa talvez responder um e-mail, ou você não tá conseguindo fazer, ou qualquer outra coisa, né, que você precisa fazer, você não tá conseguindo porque a criança pede uma coisa, pede outra e não fica quietinho, ou sei lá, né, acontece alguma coisa ali e aí você explode com a criança e, né, acontece o conflito. Às vezes grita, ou às vezes tem uma atitude que não condiz com o que você quer, né, para a educação do seu filho. Então, assim, a primeira coisa que você faz é identificar o problema, identificar as suas emoções, o que você está sentindo, e isso, só esse treinamento de você identificar e nomear e lidar com a situação já evita muitas coisas. Se acontecer de você explodir, né, porque eu acho que não é se acontecer, é quando acontecer, né, porque a gente vai acabar em algum momento explodindo e fazendo coisas que não são legais, mas isso faz parte, não tem como você tirar isso, né, uma vez que a gente é humano e a gente vai errar. Quando acontecer, né, de você ter uma atitude que não condiz com o que você gostaria de ser, da educação que você gostaria de dar para o seu filho, então você chega para o seu filho, primeiro você se acalma, né, e tenta lidar com seus conflitos ali internos. Então você chega para o seu filho e assume o que você fez, pede desculpa e faz um combinado com seu filho. Eu tenho uma colinha aqui que eu escrevo para eu não esquecer. Todas as vezes que eu perco a paciência ou fico estressado com as crianças ou acabo tendo uma atitude que eu não gostaria de ter, então eu vou lá e aí eu escrevi o seguinte, ó: peço desculpas por, e aí eu coloco o que eu fiz, isso não foi legal, ou isso foi errado, enfim, e aí eu vou, né, vou acrescentando. Da próxima vez eu vou tentar, e aí eu coloco o que eu pretendo fazer para que isso não aconteça. E você tenta se esforçar para. Então aí você coloca o que a criança, no que a criança pode ajudar. Então se a criança não está ouvindo ou não está fazendo o que é preciso, então você coloca ali como que ela pode, qual que é a atitude que a atitude certa que a criança pode ter para evitar esse tipo de conflito. Porque às vezes a gente tem um modo automático, né, de falar assim, eu fiz isso, eu agi dessa forma porque você fez isso. E isso acaba jogando a culpa, né, da sua atitude errada em cima da criança. Então, ao invés de falar assim, eu fiz isso porque você fez isso, né, você fala assim, olha, da próxima vez eu vou tentar me acalmar antes de falar com você, ou, né, coloca aí o que você vai tentar fazer para evitar esse tipo de situação, e você age dessa forma, e aí você coloca a forma certa para a criança agir. Não adianta você bater em cima do erro da criança, você pode até pontuar o erro dela, mas você tem que falar qual que é a atitude certa da criança para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de conflito, né? E aí você finaliza, assim nós conseguimos resolver a situação como um time. Claro que não é uma coisa assim, um texto decorado, mas o sentido é esse. Então, para que a criança entenda que você tem uma parte a cumprir, ela tem a parte dela para cumprir também. É necessário você deixar claro para a criança que vocês são um time e que cada um precisa fazer a sua parte. E se a criança não está fazendo a parte dela, vai sobrecarregar a outra parte.
Então, cada um fazendo a sua parte, as coisas fluem melhor. Basicamente isso, você vai assumir o seu erro, vai falar o que você vai tentar melhorar e o que a criança precisa tentar melhorar também. E aí, juntos, vocês vão fazer isso funcionar. Basicamente é isso. Eu acho que esse assunto rende bastante, né? Eu acho que ele é bem profundo e eu sugiro você a dar um passo além, né? Dar um passo além desse vídeo e ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto e introduzir esse assunto também nas conversas com seu filho, com seus filhos ou com seu filho. Porque, sabe, nas conversas do dia a dia, aquelas conversas que a gente tem sobre a vida, e acrescenta isso, esse assunto na educação do seu filho, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida dele também. Você pode também ter o auxílio de outros materiais, livros, vídeos. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, atividades também do Pinterest, que é só imprimir e fazer com a sua criança, assim, ao longo do tempo, sabe? Você não precisa fazer todas as atividades de uma vez só, vai fazendo ao longo do tempo, de vez em quando você renova e faz outras coisas relacionadas a sentimentos e as emoções. E claro, eu também vou abrir aqui um espaço para falar do material que eu fiz para as crianças e disponibilizei para download. Vou deixar o link aqui também, aqui embaixo, e vou mostrar também esse material para vocês. Então, o material ele vem assim, igual os outros que eu já mostrei. Aí você pode imprimir ele assim, em folhas grandes, ou então menorzinho assim, ó. Eu fiz 2 páginas, 2 folhas por página, e ele ficou menorzinho. Aí eu coloquei um grampinho aqui, ó. Um grampinho só pra ficar como se fosse um livrinho mesmo. E aí você pode fazer com a criança, enfim. E aí aqui dentro tem as emoções, né? Eu coloquei uma carinha, uma explicação bem breve, assim, do que significa mais ou menos. Embaixo sempre tem uma perguntinha para você começar a conversar com a criança. Então, você pode perguntar, você pode contar suas experiências também, ou então citar exemplos de situações que aconteceram e por que aconteceram, que tipo de sentimento ou emoção estava envolvido. Enfim, você pode usar esse material para te auxiliar nesse processo aí de aprendizado. E aí aqui então tem todas elas, né, dessa forma. E no final aqui tem as plaquinhas das emoções para você montar com a criança. Então vem assim, ó, você vai recortar e vai montar assim, ó, vai montar em palitinhos. Eu vou colocar aqui uma imagem das crianças montando. E aí também dá para você deixar a mão, né, para elas, quando você for conversar com elas. Então, para elas se expressarem. Esse material aqui eu também fiz os cards, se você achar melhor. São separados, tá? Esse aqui é um e os cards são outro. Então, eles estão separados. E aí você utiliza também da mesma forma, ó. Tá tudo aqui, ó, o mesmo material, tá tudo aqui. É só uma versão diferente, no caso. E aí você pode trabalhar também trabalhar com elas também nessa versão aqui de cards. Só que nessa versão dos cards não tem as plaquinhas. As plaquinhas, elas estão incluídas nessa versão aqui, que é do livrinho.
material aqui é para download. Aí você monta na sua casa, né, com a ajuda das suas crianças, para vocês trabalharem ao longo do tempo, tá? Não é algo que você vai fazer tudo num dia só, é para vocês trabalharem ao longo do tempo aí, falando sobre emoções e o sentimento das crianças. Esse aqui. Sorry. 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 Aqui. Aham. Tadá! Tadã! Você tem uma ideia? Eu gosto de você fazendo esse daqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, por favor, avalie o vídeo para mim e compartilha com quem você acha que pode ajudar. Eu não estou muito ativa nas redes sociais, às vezes eu sou mais ativa, às vezes um pouco menos, mas mesmo assim vou deixar aqui as minhas redes sociais para vocês seguirem alguma delas, caso queiram. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo.